Olá, estamos aqui com eu, Eduardo, eu, presidente, Eduardo, vice-presidente, iniciando mais um podcast importante, trazendo informações importantes e relevantes para o mercado de combustível, para o revendedor de São Paulo. O assunto é um assunto recorrente, mas muito importante, que gera muita dúvida e discussão, né? A última live que fizemos sobre esse assunto, tivemos muitas observações positivas, mas tivemos também muitas críticas. Eu recebi algumas críticas com relação a isso aí e vou tratar delas, sim, com bastante clareza. É sobre a questão da solidariedade, os perigos da solidariedade no mercado de combustível, especialmente no mercado de etanol. É o assunto hoje. Então, o Eduardo, que além de vice-presidente, é também advogado e está aqui hoje exatamente para trazer mais informações para você. Emílio, eu vou só adicionar uma informação que você falou. Nós temos o problema do etanol, mas também na gasolina. Então, essa ação do governo que a gente vai falar hoje, do governo estadual, as distribuidoras que estão incluídas nesse regime especial diferenciado aqui também vendem gasolina. Então, o revendedor tem que ficar atento à compra dessas distribuidoras. Primeiro, Eduardo, eu acho importante a gente... Porque o nosso universo é um universo heterogêneo. Sim. Nós temos revendedores que atuam das mais variadas formas. Tem muitos fornecedores, tem bandeiras brancas, tem postos bandeirados. E esse é um assunto que afeta a todos, né? O que nós entendemos como solidariedade? Eu, particularmente, a gente tem que trabalhar na linha da razoabilidade. Perfeito. Eu não defendo a solidariedade da forma que muitas entidades defendem. As próprias grandes distribuidoras defendem. Solidariedade pura e simples. Olha, você comprou de uma distribuidora que não pagou imposto, você vai lá, você é solidário. Eu não concordo com isso. Porque antes da responsabilidade do posto, tem o Estado que credencia. Exatamente. Aquela distribuidora... Permite que ela venda... Permite não, obriga que ela recolha o meu imposto. Exato. Certo? O imposto do revendedor. E ele que sabe se ela está recolhendo ou não. Exatamente. Então, antes do posto ser responsabilizado, o Estado tem que ser responsabilizado, porque ele é que credencia a devedora, aquela empresa que não está recolhendo. Então, eu não posso ser responsabilizado. Porém, o que nós vamos tratar hoje aqui são de empresas que estão sob imposição de regime especial, com diário oficial, publicado em diário oficial, que é o que aconteceu agora. A partir de maio, agora, dia 1º de maio, nós temos mais 3 empresas, além das outras 2 que já estão, exato, certo? Desde setembro de 2024, que foi objeto de um podcast aqui nosso, né? E a partir do dia 1º de maio tem mais 3 empresas que atuam na região. Algumas mais, algumas menos, mas muitos revendedores compram dessas empresas. Não é isso, Eduardo? Exatamente. Eu acho que adicionando o que você falou, concordo contigo. A gente aqui não tem a mesma bandeira das 3 grandes distribuidoras que defendem isso, tratando o mercado spot, o mercado bandeira branca, colocando todos como sonegadores contumazes. Nós sabemos que isso não ocorre. O nosso dever aqui é alertar o revendedor e a nossa bandeira é defender o revendedor. E aqui a gente está trazendo uma informação para que o revendedor não tenha problema. Então, dando até início, nós recebemos de consultoria contábil que o Estado de São Paulo divulgou no Diário Oficial do dia 17 de abril, foi publicado no dia 22, o nome de 3 distribuidoras que estão nesse regime especial. Elas são a distribuidora Máxima, Estrela e Orizona. Sabemos que 2 delas atuam com mais... estão mais presentes aqui na região, vendendo gasolina, etanol e diesel também, tá? Que a gente não falou no começo, eu sei que elas também vendem. E a exemplo do que já aconteceu no passado, é por isso que a função do Recap é fazer esse alerta, nós temos notícias aqui, salvo engano, no final do ano passado, no começo desse ano, que postos estão sendo cobrados por ICMS não recolhido por outras distribuidoras que lá atrás já haviam entrado nesse regime especial.
Então, não é boato, o Recap aqui não está aqui para levantar uma hipótese que pode acontecer. Nós soubemos disso, a gente foi procurado por revendedores nos trouxeram a notificação que chegou para eles na caixa postal do Estado, onde eles estão sendo cobrados, fizeram defesas. Eu acho até pela particularidade desses processos, não cabe a gente aqui sequer a perguntar, então a gente não vai entrar no mérito, mas sim, o Estado de São Paulo está cobrando quantias absurdas de vários postos que compraram, que não tiveram atenção ao que está escrito no Diário Oficial, as exigências. Então, aqui a gente não está falando para não comprar dessas distribuidoras. Mesmo porque o decreto não fala isso. Exato. O próprio não decreto só coloca regras. As regras, perfeito, que devem ser tomadas. E os cuidados que o revendedor tem que tomar. Exato. E nós não estamos aqui para ficar falando mal de distribuidora nenhuma. Apesar de que algumas merecem, né? Sim. Certo? Não necessariamente as que estão no Diário Oficial. Exatamente. Tem gente que judia da gente muito mais, né? Agora, nós temos um compromisso com a correta informação e a nossa função é essa. Nós temos que estar diligentes, nós temos que ficar atento a tudo o que acontece no mercado e, com a maior brevidade possível, trazer a informação correta. Mas vamos a elas. O Eduardo já citou as 3 distribuidoras. O Estado, quando ele impõe a determinados contribuintes a condição de regime especial, o que ele está falando? Olha, você, distribuidora, não pode mais recolher imposto pelo regime de apuração. Você tem que recolher o imposto a cada operação de venda. Está lá. Cada nota fiscal emitida. O Estado definiu a regra. E o Estado vai mais além. Ele coloca alguns alertas aos destinatários dessas mercadorias de que tomem alguns cuidados. O primeiro deles, ao publicar no Diário Oficial, está avisando, essa distribuidora não está impedida de vender nem de trabalhar. Pode continuar trabalhando, certo? Mas, para cada operação de venda tem que ter o recolhimento, tem que ter a DARI, né, Eduardo? A DARI. DARI recolhida. Então, com a nota fiscal, com a carga, tem que estar a nota fiscal com o imposto destacado, a de REM destacado, a guia recolhida e o comprovante de pagamento. Está lá escrito no decreto. No decreto. Cabe ao revendedor, certo? Cabe ao revendedor exigir isso dessa distribuidora. E se o revendedor, ao exigir, a distribuidora não entregar, ele assume o risco dessa operação. Dessa cobrança. O Estado certo? Pode cobrar tanto a distribuidora como o revendedor. Dali para frente é chororô só, certo? O Estado vai em cima desse solidário e acaba, porque a distribuidora some, né? E cá entre nós, né? Nós tivemos no ano passado com o doutor Samuel, que é o secretário da Fazenda de São Paulo, e, aliás, junto com o doutor Ederrite, que é secretário de Segurança Pública, estão fazendo um trabalho extraordinário no combate às fraudes no Brasil. Mas não é possível que a gente continue em 2025 convivendo com esse animal pré-histórico que é a barriga de aluguel. É inacreditável que a gente continue convivendo com esse monstro que deturpa o mercado, desequilibra a concorrência, sonega, traz prejuízo ao setor, confunde o consumidor e ainda continue trabalhando impunemente. Existe uma solução legal para isso e de fácil implantação, né? Eu gostaria que o Estado colocasse todas as empresas que sonegam em regime especial. Aliás, disse isso ao secretário. Acho que a gente deveria cobrar com mais firmeza que o Estado tivesse essa postura. Não visando a questão da solidariedade. A solidariedade é uma consequência da imposição de regime especial. Porque o Estado sabe que quando ele for cobrar essa distribuidora, ela já não tem mais aqui, já virou um endereço fechado em qualquer esquina ou em qualquer armazenzinho, né? E sobra quem? Sobra o solidário, o posto de gasolina, o transportador, que também é responsabilizado, ganha responsabilidade. Então, a nós cabe aqui o alerta, falar abertamente quais são as distribuidoras. Eu sei que elas não gostam,
acham que a gente está aqui fazendo... E nós não estamos aqui para fazer apologia nenhuma. Não é nada pessoal, não estamos defendendo que compre de A, B ou C. Estamos falando, quer continuar comprando? Compre. O Recap enviou no Clipping, tem o link da publicação no Diário Oficial, tem as instruções do que o posto deve exigir. Só isso. E qualquer dúvida, nosso sindicato, eu, o Eduardo, qualquer diretor do sindicato, o nosso departamento jurídico está à disposição para qualquer esclarecimento. Ok? Mas, então, serve esse alerta. Ao comprar o etanol, principalmente os postos que compram de vários distribuidores, certo? Tomar o cuidado de procurar sempre ter no rol de seus fornecedores distribuidores que não estão sob imposição de regime especial. Os credenciados somente. Exatamente. A responsabilidade se tiver, é do Estado com a distribuidora. Se ele comprar desse revendedor, desse distribuidor, e não se certificar, não tiver na pastinha lá dele, a nota fiscal, a GARI recolhida, o comprovante de pagamento, ele pode estar correndo um risco de assumir perante o Estado a responsabilidade daquele imposto. Então, esse é o alerta que serve. Nós vamos colocar aqui todas as informações, o nome das distribuidoras que já estão em posição de regime especial e as que entrarão agora em maio. Lembrando que essas imposições não é uma canetada do Estado. Isso é o resultado de um processo administrativo longo, onde as distribuidoras se defendem e o Estado acaba publicando e decidindo pela imposição de regime especial. Não é um ato arbitrário. Não é. Não é longe disso. A gente não está aqui defendendo o Estado, a gente está elogiando uma atuação mais rápida, que é isso que a gente está vendo. Que é o que nós queremos, Exato. Né? A gente nós não podemos ser incoerentes, né? A gente não pode ir contra uma medida que vem no sentido de moralizar o mercado, né? O imposto é alto, Nós não gostamos, nós achamos que o imposto é alto, mas eu tenho que pagar. Nós não podemos concordar com uma turma que paga e uma turma que não paga. Não dá para concordar com isso aí, certo? Ok? Então esse é o recado, né, Eduardo? Eu acho que a gente podia aproveitar aqui, Mira, a gente tem também, começando em 1º de maio, a monofasia do PIS e COFINS. Tem uma matéria que tem tudo a ver, um assunto tem tudo a ver com isso. Exatamente com isso daqui. Então é o governo federal. É a monofasia no PIS e COFINS. Isso, é o governo federal trabalhando para reduzir também a sua negação. Porque a gente sabe, você falou barriga de aluguel, também tem... Parece que isso aí é uma etapa da nova... É uma antecipação da reforma tributária que eles estão fazendo, já trazendo a monofasia do PIS e COFINS para o etanol anidro e para o etanol toda a informação hidratado. Eu vou ler aqui, vou pegar uma cola aqui que a gente pegou. Então, hoje, a alíquota do etanol anidro, o anidro é aquele misturado na gasolina. Antes de você entrar, só para... É uma medida que vai entrar em vigor agora a partir de maio. Também, tá? Que todo mundo já deve ter ouvido falar. A partir do dia 1º de maio, entra a monofasia, que é uma reivindicação do setor, certo? Dos nossos segmentos, tanto distribuição e revenda, no sentido de trazer monofasia para o PIS/COFINS. Postos federais entrando na monofasia. Nós vamos tirar dessas barrigas de aluguel aquela atribuição de recolher o PIS/COFINS do próprio delas e o nosso. Então, quem vai recolher vai ser a usina. Então, é isso que o Eduardo vai passar para vocês aqui. Só que isso tem alguns reflexos a partir de maio. Inclusive na formação de custos. Então, hoje a gente tem o preço do PIS e COFINS no etanol anidro, que é aquele misturado na gasolina, 0,139, então quase 14 centavos por litro. E o do hidratado, que é aquele que a gente vende na bomba, 0,2418, pouco mais de 24 centavos por litro. Com a monofasia, há uma unificação, não. Esses impostos passam a ter exatamente o mesmo valor, não tem mais esse diferencial. Ambos vão para 0,192, então um pouco mais de 19 centavos por litro. Então pode ter um reflexo agora... A gente pegou um cálculo aqui rápido, vez que o PIS e COFINS do anidro sobe um pouco, ele sobe quase 6 centavos aí, só que ele representa só 27% hoje da nossa gasolina, pouco menor de 1 centavo. Então, tem um acréscimo de custo aí próximo de 1 centavo. Já o hidratado, a gente tem uma queda aqui próxima a 5 centavos. E a gente tem que esperar. Então, o revendedor tem que ficar atento. Vai haver
por conta, pelo que eu entendi, né, Eduardo? Me corrija aí. Por conta dessa mudança de tributação, de modalidade, o PIS/COFINS passa a ser monofásico, também no etanol, já é na gasolina, já é no diesel, por isso que não existem tantos problemas com relação a esses dois combustíveis. Mas no etanol é uma reivindicação antiga que acabou se concretizando agora. Então, as distribuidoras não vão ter mais essa atribuição. Mas com essa uniformidade, houve um equilíbrio aqui com relação a imposto, então, entre anidro e hidratado. Então, provavelmente, nós vamos ver a gasolina subindo um pouquinho, não é isso, Eduardo? Isso. E o etanol baixando um pouco. Então, fiquem atentos, né? Fiquem atentos, porque podemos ter alguma variação nos custos por conta dessa mudança. Mas o que é mais importante nisso tudo é que tiramos da mão do sonegador mais a gente reduz mais uma um pouquinho do imposto que é usado para concorrência desleal, para competição desigual e para sonegação. Então, é um passo à frente que eu espero que seja consolidado. E a nossa bandeira aqui, essa sim defendida abertamente pelo RECAP, que essa monofasia também se estenda, né, para o imposto estadual, para o ICMS. Infelizmente, a monofasia no anidro, na gasolina e no diesel já é. Exato. Já é no produtor e no importador. O ICMS, PIS/COFINS, CID, tudo. O que sobrou foi o ICMS ST. ICMS ST, que é a parte que a distribuidora deve recolher, que então, é esse caso aqui da... A distribuidora tem o próprio dela, ICMS, e recolhe o ICMS ST do posto. Esse ainda ficou para as distribuidoras, né? Mas, no caso, aqui uma avaliação pessoal minha, não sei se você concorda com ela, o Estado é mais diligente que a Receita Federal. Sim. Então, hoje, sonegar o ICMS, a distribuidora sonegar o ICMS, não pagou, mês que vem o Estado já está batendo ali, o Estado é mais diligente. A gente vê por esses novos já o PIS/COFINS não. Especial. PIS/COFINS... 6, 7 meses, a gente viu que novos regimes especiais foram impostos. É isso aí. Então, eu acho que nós estamos chegando ao fim, né, Eduardo? Sim. O recado era esse, era a atenção com essas novas distribuidoras em regime especial e o benefício, a alteração da tributação da monofasia federal. E quem quiser, hoje faltou aqui, não é que faltou, nós não encontramos necessidade de colocar o nosso jurídico aqui, porque nos nossos canais no YouTube tem um podcast feito com o Dr. Maurício Belucci, né? Em outubro, foi um pouco depois falando sobre exatamente sobre esse tema, e lá dá aspectos jurídicos. Sim. Então, quem quiser consultar também esse podcast junto com a presença do Dr. Maurício, ele tem aspectos técnicos. Nós estamos dando um recado assim, falando sindical. Com a linguagem do revendedor, que é exatamente fácil de entender e recado simples e cumprindo o nosso dever aqui, né? É isso aí. Agradeço a todos. Se vocês puderem pegar esse link, o link desse podcast, e divulgar nas suas redes sociais, nos grupos, nós agradecemos. Acho que essa divulgação é muito importante. Quanto mais gente souber disso aqui, menos a revenda é prejudicada e mais a gente está contribuindo para o mercado que a gente deseja aí. Isso aí. Eduardo, valeu. Obrigado. Até mais.